nos últimos anos, uma série de filmes que giram em torno de corporações, ou a história dessas corporações, ou sobre os bilionários que as criaram, ou CEOs, têm se tornado muito comuns. Tanto sobre o Steve Jobs quanto outros criadores. Há um filme recente que eu assisti no Festival de Berlim, que é uma porcaria, por sinal, que é um filme canadense que vai ser lançado daqui a algum tempo, que é sobre a criação do BlackBerry. E dentro dessa onda, um novo filme que foi dirigido pelo Ben Affleck, produzido por ele, pelo Matt Damon, e estrelado pelos dois também, numa produtora que eles criaram recentemente, que, diga de passagem, abre parênteses, tem uma proposta muito interessante, que é oferecer porcentagem na participação dos lucros dos filmes para os chefes dos departamentos, ou seja, o diretor de fotografia, o diretor de arte, figurinista, montador, eles deixam de ser simplesmente contratados pelo projeto e passam a ser acionistas também do filme, que é muito interessante. E o que me dá esperança, fecha parágrafo, o que me dá esperança de que isso tenha sido um fator determinante na abordagem que eles adotaram ao realizar o filme. Porque o filme, embora ele gire em torno da criação do Air Jordan, o tênis inspirado no Michael Jordan, e que transformou a Nike numa potência dentro do mercado de venda de tênis relacionados ao basquete, né? Eles já eram antes bem-sucedidos em relação a tênis de corrida, mas não tinham entrado nesse mercado. Eles eram o terceiro, na década de 80, eles eram o terceiro colocado, ficando atrás, por exemplo, da Adidas. E o filme, então, a princípio, que gira em torno da concepção desse tênis, da tentativa de fazer o Michael Jordan assinar com a Nike, e que, obviamente, um dos personagens principais é o criador e o dono da Nike e um dos seus principais executivos, né, o Sonny Vaccaro, que é vivido pelo Matt Damon, e o criador da Nike é vivido pelo próprio Ben Affleck. Embora gire em torno disso, o filme, a força do filme vem do fato de que ele se concentra nos personagens e nos esforços dos personagens para realizar tarefas que são tarefas desafiadoras. Então, nesse sentido, né, a busca por executar uma missão enfrentando obstáculos para alcançar esse objetivo é um drama que é universal. Então, não interessa se está ligado à corporação X, Y, ao produto Z, ou enfim. E nesse sentido o filme desenvolve muito bem. O protagonista do filme é o Sonny Vaccaro, como eu falei, o personagem do Matt Damon, que é um cara que foi contratado pela Nike, ele era um amigo antigo do criador da Nike, Phil Knight, e para poder supervisionar uma divisão de basquete, para poder assinar atletas do basquete norte-americano, para que eles usem e divulguem a Nike, e eles estavam indo muito mal na década de 80. O filme se passa especificamente em 1984, até que ele tem a ideia de tentar trazer para a Nike um novato, que era justamente o Michael Jordan, que tinha cerca de 18 anos na época. O que é visto, inclusive, com muita reserva, porque eles tinham um orçamento muito baixo para contratar novos atletas, e ele decide, em vez de usar o orçamento para contratar 3 ou 4 atletas, o orçamento inteiro para convencer o Michael Jordan, contratar uma pessoa só. E isso, obviamente, coloca em risco toda a divisão, porque se desse errado, a divisão de basquete dentro da Nike, todo mundo seria demitido. O filme, então, ele vai se concentrar, primeiro, nesse desafio do personagem do Matt Damon de conseguir ser bem sucedido nessa proposta de contratar o Michael Jordan, na insegurança dele do fato de se ele fracassar ele vai custar o emprego de todo mundo, nos embates dele tanto com alguns colegas quanto com o chefe, e na relação dele especificamente com a mãe do Michael Jordan, que é vivida pela Viola Davis. Então, na verdade, é isso. É um filme sobre embates de personagens. É claro que existe toda uma mística em torno do Michael Jordan. Inclusive, o Ben Affleck toma uma decisão que não é uma decisão original, inovadora, não é o primeiro a fazer isso, ao abordar personagens reais, mas é a decisão acertada, que é não mostrar o Michael Jordan. Ele não escala um ator para viver o Michael Jordan, assim, a não ser quando a gente vê ele pelas costas, ou ele vai ficando de lado, quando a gente vai ver o rosto dele, alguém entra na frente. E isso é uma abordagem muito interessante, funciona, porque aumenta a aura de lenda em torno do Michael Jordan, né? É uma figura que ganha um ar assim, misterioso, é uma criatura meio que superior às outras. A gente não, né, a gente só consegue visualizar o Michael Jordan assim, de passagem, então cria um mistério que é um mistério que funciona para o objetivo do filme. E quando a gente vê o Michael Jordan é através de imagem de arquivo. O filme tem uma montagem sobre os feitos da carreira do Michael Jordan, que também entra num momento dramático bacana e funciona muito bem. E ele faz quase a mesma coisa em relação ao próprio Air Jordan, ao tênis, que é o personagem título, digamos,
né? Porque o filme se chama Air, né? É o Air Jordan, e a gente mal vê o personagem título ao longo. Lembra um pouco engraçado. Agora eu falei que é o Air Jordan, é o personagem título que a gente mal vê. Lembrei do Jaws, né? O tubarão, que a gente mal vê também. A abordagem é meio parecida, porque todo mundo fala dele, né? E tem um momento específico que aí, olha como é que eles tentam criar também. Isso me incomoda, mas enfim. Eles tentam criar um ar de novo, uma coisa meio mística em relação a um produto comercial, que é um momento em que, quando o tênis fica pronto pela primeira vez, o protótipo fica pronto, e a gente vê o personagem do Jason Bateman e do Matt Damon vendo o tênis, mas a gente não vê o tênis. A gente só vê uma luz sendo projetada sobre eles, meio que, né, olha, essa coisa quase que sagrada que foi criada agora. Mas enfim, é isso, é o propósito do filme, são, digamos assim, eu não sei nem se eu poderia dizer pecadilhos ao criar essa aura em torno de um produto, porque aí eu tenho consciência de que tem muito do meu referente pessoal, né, das minhas reservas pessoais em relação a essa ideia de endeusar produtos. Me incomoda profundamente a ideia de fanboy de corporação, de fanboy de bilionário, de fanboy de produto. Enfim, então faço esse asterisco, que é uma coisa que me incomoda, mas pode incomodar vocês. Mas enfim, o filme é um filme. O Ben Affleck é um diretor que eu gosto muito, é um diretor eficiente. A direção de arte do filme é direção inteligente, porque ela ajuda a humanizar a Nike em contraponto às outras empresas, como por exemplo, quando a gente vê a Adidas, os escritórios da Adidas são cinzentos, são frios, são as cortinas fechadas, as persianas fechadas, a mesa, tá tudo muito organizado, muito limpo, muito asséptico, muito sem personalidade, sem vida, sem humanidade, sem vitalidade. Aí quando a gente vai ver os escritórios da Nike, as cores são cores fortes, a própria desorganização do ambiente, papéis, coisas espalhadas, criam a ideia de que não, eles são, né, os underdogs, eles estão por baixo, então cria um ar de vulnerabilidade que leva a gente a torcer por eles. E é uma abordagem inteligente, porque acaba humanizando a Nike e desumanizando seus concorrentes. Quando, na verdade, e aí vem de novo o referente, nenhum deles é humano. Tanto a Nike quanto a Adidas é uma corporação e nós não devemos torcer para corporações, porque no final eles não estão nem aí para ninguém. Ok. Mas enfim, eu gostei do filme, eu acho que as performances funcionam muito bem. O Jason Bateman, até isso, fazendo o que ele sempre faz, é um ator que, mesmo fazendo o que ele sempre faz, ele faz isso muito bem. É um personagem, é um ator que ele tem um carisma, uma simpatia, um timing cômico muito sutil. O Matt Damon ilustra bem, encarna bem, evoca bem esse debate interno do personagem, os momentos de insegurança em relação à própria decisão. E o Ben Affleck se diverte imensamente como Phil Knight. Ele cria um personagem que, ao mesmo tempo, é um cara que obviamente é competente, é um cara que tem um narcisismo óbvio. E esse narcisismo é usado para gerar humor no filme. E claro, a Viola Davis, que é uma atriz fantástica e que ela tem a oportunidade de viver uma mãe que é uma mãe de um ícone e assumir, de certa maneira, criar essa impressão, que parece que tem muito de realidade nisso, de que essa mãe é uma das grandes responsáveis pelo sucesso do filho. Não pelo talento dele como atleta, mas por gerenciar a sua carreira e impedir que ele fosse explorado. E ela, principalmente nas interações dela com o Matt Damon, ela demonstra muito bem esse amor dela pelo filho e, ao mesmo tempo, essa sagacidade, digamos, eu não sei, é uma sagacidade também temperada por uma experiência de levar porrada a vida inteira, né, pelo racismo estrutural todo, e ela está sempre atenta para não ficar em desvantagem. Eu curti o filme, não vou dizer que é um filme maravilhoso, ou mesmo um dos melhores filmes do Ben Affleck, que para mim continua sendo o Gone Baby Gone, esqueci o título em português, com Casey Affleck, né? Acho que é o primeiro filme do Ben Affleck, mas é um filme bacana, eu curti.